Não, vamos lá, pessoal. Bem, meu nome, nós vamos falar de tecnologia e tratamento para juntas RAD, né? Como apresentado aqui pelo Alex. Meu nome é Fábio Galo, né? Trabalho junto com o Danilo e a nossa equipe que está aqui na BASF, né? Eu sou coordenador, estou como coordenador de especificações ali nesse momento na BASF. Sou engenheiro civil, fiz técnico de edificações, enfim, né, também. E me especializei aí em tecnologias, né, de químicos para construção civil e estou lá auxiliando, né, os nossos colegas aí em soluções. Tá? Bom, eu coloquei essa citação aqui do Scott, né, do Scott Adams, que vai embasar aí a nossa apresentação, né, levando em consideração que nada, né, do que foi apresentado aqui anteriormente, né, desde a primeira apresentação, né, pelo Danilo, a apresentação do Alexis, né, e a apresentação do André, que inclusive ele cita ali um trecho ali de como fazer o tratamento da tecnologia dele em juntas, né? Nada disso dá certo, nada vai acontecer bem, levando em consideração que é um sistema, se nós não prestarmos atenção na tecnologia de tratamento de juntas. Então, esse trecho do Scott, ele diz que as pessoas normais acreditam que se não está quebrado, não deve ser consertado. Esse é o nosso cliente. Esse é as indústrias. Nosso cliente, ele não vê, né, tecnologia, ele enxerga o bonito, né, o piso bem acabado com a pintura Arlés, bem espalhado, né, como o Danilo colocou, né, bem acabado também, como o André colocou, mas ele não enxerga, né, o que pode existir de problema se não for bem feito naquele ponto. Então, o complemento dele é bem interessante, onde ele diz que os engenheiros acreditam que, se não está quebrado, não tem funcionalidade suficiente. E aí eu começo a apresentação aqui com essa pergunta. Por que ter muita atenção com as juntas dos pisos? Né? Quem nunca viu um problema como esse? Né, pessoal? Isso é recorrente em piso. Basicamente, todo mundo sabe o porquê que acontece, mas, né, ainda acontece com bastante frequência. Tá? Então, definindo, né, a junta, como nós temos que pensar em juntas, as juntas, quando não observadas, né, não calculadas para nós engenheiros, não tratadas, né, seja no preparo, no selamento, né, são uma grande porta de entrada para diversos agentes agressivos, comprometendo a durabilidade e o uso, né, do piso industrial e do respectivo revestimento, se ali nele existir esse revestimento. Então, pode colocar tudo por água abaixo, seja, né, por causa da necessidade de tratamento da junta mesmo, ou para proteger um revestimento que ali existe. Né? Eu estive recentemente em uma fábrica, uma grande fábrica de baterias, e o grande problema é o tratamento das juntas. E lá, né, em função do que é produzido, os recalques no piso chegam a 1 metro. Chega a ser até estranho de ver aquele problema. Né? Mas muito causado em função dessa não atenção que não se teve. Tá? Então, as juntas são, né, uma interrupção na superfície do piso, são elementos construtivos, né, que permitem aí a movimentação da estrutura, sejam lajes, enfim, tá? E tem que ser capaz de transferir esforços, né, ali onde ela está instalada. Então, a junta é parte do sistema, e se não for bem observado, nós vamos ter grandes problemas patológicos. Né? A função das juntas são definir, né, o final da faixa de concretagem, por exemplo, né, definir ali uma faixa por onde tem que se utilizar o concreto, induzirem as fissuras de retração para que aconteçam no lugar determinado e não fora desse local, né? E possibilitar a ligação entre os segmentos. E em cima dessa contextualização, nós temos basicamente 3 tipos de junta. Né? As juntas de isolação, as juntas de controle, né? As juntas cerradas, tá? E nós temos as juntas de construção, que, por definição, são as juntas de isolação permitem que as lajes se movimentem, né?
tanto na horizontal quanto na vertical. Essas juntas são aquelas onde o piso se encontra com uma interferência no meio, seja um pilar, uma parede, né? Então, essa junta ela vai ser dimensionada para esse trabalho, né? Então, essa fita azul aqui, né, que vocês estão vendo na imagem, essa aqui é uma junta de isolação. Ela vai sempre existir, a não ser que esteja numa área onde não tenha nenhum tipo de mudança de direção. Tá? Uma outra junta é a junta de controle, né? Essa junta verde aqui. Tá? Essas são juntas que são calculadas de acordo com a tecnologia do piso, né? Então, é importante o calculista, né, a pessoa que pensa no piso, na espessura do piso, na geometria do local, no tipo de solo onde está sendo construído, ele que vai determinar a distância, né, a paginação desse tipo de junta. Tá? E uma outra junta, que inclusive tem norma, né, a CI 302ER, é a junta de construção. Essa junta também, com uma certa frequência, ela vai existir, uma vez que, né, tem-se que interferência nos momentos de concretagem. Então, tem que ser preparado, calculado, essa transferência, né, de um tipo de concreto que está sendo lançado em um determinado momento, em função da estrutura, para outro que vai vir posteriormente. Bom, pensando nisso, existem aí basicamente os 4 princípios, né, do projeto da junta. A junta ela deve ser o mais estreita possível, o menor possível, né, respeitando as condições de projeto. Ela deve formar, né, ângulos retos, nunca ângulos fora, né, do contexto reto. As juntas devem transferir carga, né, isso é algo que a gente já colocou aqui, a transferência de carga entre as lajes. Tá? E as juntas devem proteger o piso. Esse é um conceito, né, de proteção. Então, todo o esforço, todo o acúmulo de tensão, né, dentro do piso, ele tem que ser direcionado para essas juntas. Por isso, nós temos aí vários tipos de junta. Então, aqui um exemplo de um tipo de junta, né, de construção, onde não foi utilizado a barra de transferência. Então, uma patologia, uma manifestação patológica que acontece nessa condição é o empenamento, né? Aconteceu o empenamento, teve uma passagem de carga sobre esse empenamento, vai acontecer a ruptura, uma vez que o concreto naquela região, da forma como foi concebido, ele não está dimensionado para receber essa carga. Agora, imagine vocês, né, que nós fizemos, né, tudo o que foi falado aqui nas palestras anteriores, revestimento, tudo ancoragem, tudo cumprindo certo, e não pensamos nisso, né, não pensamos na junta, né, não adianta de nada, nós vamos perder o revestimento que foi feito. E isso acontece muito, é uma das principais, aí, já fez algumas pesquisas, motivos de manifestação patológica. Bom, então, como que a gente consegue evitar esse tipo, por exemplo, de manifestação patológica? Utilizando barras de transferência, né? Aí tem todo o cálculo, né, para colocar essa barra de transferência da forma correta, de tal forma que ela, de fato, faça a transferência das cargas que vão passar nessa junta, de acordo com a necessidade de uso, né, para que não ocorra a ruptura da borda nessa região. Bem, ainda, né, no momento de instalação, né, das barras de transferência, o que pode acontecer é a distribuição incorreta, né? Então, pensa-se num projeto, dimensiona-se, né, e no momento de instalar essas barras de transferência, você coloca ela basicamente dessa forma. Vejam como é que estão essas barras de transferência, todas tortas, tá? E isso acontece também com bastante frequência, né? E aí o que acontece, a hora que nós colocamos o concreto ao lado dessas barras de transferência, ela fica toda travada. Vai acontecer a trinca exatamente fora de onde foi dimensionado para acontecer, né? Então, veja, um problema executivo bastante comum que acontece.
Bem, depois de dimensionada as juntas, enfim, né, calculadas, pensadas, né, cada uma para a sua necessidade, nós temos que tratar essas juntas. Tá? E por que nós tratamos as juntas? Aí vem essas 3 perguntas. Por que tratamos as juntas? Então, tem várias respostas, até pelo tempo eu selecionei algumas aqui. Nós temos que vedar a junta e proteger as bordas. Acho que só essas 2 perguntas já é um mundo bem grande, né? Qual é a forma correta de vedar uma junta? Qual o melhor material para vedar? E como que nós conseguimos auxiliar com o material a proteger as bordas? Exatamente o que a gente estava abordando aqui. Quando, né, que nós temos que tratar a junta? Qual o melhor momento, né, para tratar? É logo depois que eu termino a concretagem? Tem que esperar muito tempo? Né? E qual material utilizar? Né? Utilizamos selantes, poliuretanos, enfim. Utilizamos fillers, né? Epóxis, poliureias. Qual a melhor solução? Bom, aqui eu trago um gráfico, né? Esse gráfico aqui é de tempo, né? Por porcentagem de retração, porcentagem, né, última de retração. E aqui as várias espessuras do concreto. Né? Veja vocês que, né, de acordo com o tempo, se tem uma retração no concreto. O concreto vai retraindo ao longo do tempo. Outro slide aqui eu trago um dado, né, do Portland Cement Association, né, que diz que o concreto, um piso de 15 centímetros apoiado sobre o solo, ele tem taxa de retração típica de 15% nos primeiros 30 dias, né, e 50% nos próximos 335 dias. Então, veja que a variação é bastante grande. Esse é um ponto bem crítico para nós na construção. Né? Eu participo de algumas especificações, e uma pergunta assim, que é muito corriqueira pela empresa de controle tecnológico do piso: que momento que nós podemos cortar o piso? E quando ele faz essa pergunta, ele já faz a pergunta com a intenção assim: posso cortar em 30 dias? Posso cortar em 20 dias? Tá? Essa é a intenção de resposta. Tá? O mínimo possível, porque a obra está sempre sem tempo, né, para poder instalar. Então, veja vocês aqui que é perigoso cortar com 30 dias. Né? Qual o selante que nós temos que colocar aqui para suportar um corte com 30 dias? Tá? E tem obras com menos dias cortando. Bom, as juntas, determinado, né, o tempo, o tipo de corte, né, por exemplo, as juntas serradas, né, elas devem ser abertas no momento correto. O que é esse momento correto? Né, como nós estamos falando aqui. Então, se muito cedo, a gente corre o risco ali de mostrar, por exemplo, os agregados, né, expor os agregados que estão nesse concreto. Se muito tarde, o concreto pode abrir essa junta antes de nós. Né? Então, tem um momento correto ali para a gente pensar nesse tipo de corte. Né? E aí nós temos, eu trouxe duas formas aí de cortar, né, o piso, entre 1 e 4 horas, né, um corte úmido, né, e um corte concreto mais a seco, de 4 a 12 horas, né, depois do acabamento. Bom, o tratamento, como nós podemos fazer o tratamento? Né? Podem ser com selantes, né, e aí eu já citei, como eu falei antes, com poliuretanos e silicones, por exemplo, existem outros, mas esses são os mais comuns, onde a função básica ali é selar a junta para evitar a entrada de água, né, sujidades, né, que tem como característica deformação quando sujeita a tensões variadas das suas dimensões, mas mantendo o volume constante. Essas são básicas as características do selante que deve ser utilizado ali. Tá? Ou fillers, né, onde a função é restaurar a continuidade do piso, né, protegendo a borda da junta contra o impacto, as rodas rígidas dos veículos que se movimentam sobre esse piso. Tá? Isso pode ser no piso, também no revestimento. Aí, 2 exemplos aqui, um epóxi e poliureia. Bom,
para conhecimento, né, de vocês, eu acredito que grande parte de vocês já conhecem, nós temos uma ISO, que essa ISO, tá, ela está em processo de conclusão de nacionalização, né, está no IB, essa ISO em discussão. Só como exemplo para vocês, essa ISO já é utilizada, né, fora do Brasil. Os selantes eles podem ser divididos em classes e subclasses, né? Então, as classes dos selantes podem ser, por exemplo, 25, 20, 12,5, 7,5. E essas classes elas são, né, cruzadas aí, né, correlacionadas com a amplitude e a capacidade de movimentação do material, né? Então, nós temos selantes dentro da subclasse, por exemplo, que eles têm recuperação elástica, que pode ser classificação elástica ou plástica, né? Então, selantes, por exemplo, de 12,5, de classe 12,5, eles podem ser subclassificados dentro dessas subclasses. Tá? E os selantes de 25, 20 e 12,5, eles podem ser de baixo módulo ou alto módulo. Tá? Isso é interessante, é básico, muitas vezes não se aplica às nossas características e necessidades. Normalmente se utiliza em pisos materiais com dureza shore maiores que essas, em torno de 50, enfim, dependendo da necessidade. Mas aqui nós temos, por exemplo, aqui, os selantes de construção, por exemplo, classe 25, né? Então 25 LM, baixo módulo ou alto módulo, né? Que aí a classificação do baixo módulo e alto módulo é no intervalo medido, né, do módulo de 0,4 Nm por milímetro quadrado a uma temperatura de 23 graus Celsius, né? Deve ser um intervalo de 0,4 a 0,6 Nm por milímetro quadrado. Aí nós vamos classificar dentro desse intervalo, né, se ele é baixo módulo ou alto módulo. Bom, como se deve fazer a aplicação do selante? Então, estando determinado um fator de forma, e aí é o projetista que vai determinar esse fator de forma para o selante, então a largura e a profundidade, né? Se ele vai utilizar aqui um delimitador e como ele vai fazer esse trabalho, é feito, né, a preparação do substrato, a preparação aqui da seção, que pode ser necessário ou não a utilização de um primer, dependendo da aplicação, né? E depois é feito, né, a limpeza da junta e aplicação do selante. Tá? Eu já vi várias aplicações, existem algumas aplicações, inclusive, onde se tem um rebaixo na parte superior do selante, 4, 5, 6 milímetros, de acordo com a utilização, e essa diferença de nível é extremamente importante para o desempenho do selante nessa aplicação, quando bem adequado. Bem, aqui uma especificação de selante de poliuretano, né, básica, que é aí abordado na norma. Alguns aspectos importantes, né, do poliuretano. Secagem em aproximadamente 2 horas, né, possibilidade de trabalho em altas temperaturas e aplicação também num range de temperatura de baixo a elevado, em função das características do Brasil, né, onde você tem temperaturas muito elevadas ao Nordeste, né, e temperaturas muito frias, ou mais frias, né, ao Sul. Capacidade de movimentação do material, dureza shore, então, por exemplo, capacidade de alongamento à ruptura, 500%, né, dureza shore, 20, 25, enfim. Que são características básicas aí que o material tem que ter antes da cura e depois do material curado para garantir que ele vai permanecer na junta. Os selantes, né, não têm como característica, né, proteger a borda da junta, né? Então, se necessário, por exemplo, em uma junta de construção, seja feita a proteção da borda, em função da necessidade da utilização de um selante, tem que ser feito o reforço da borda. Tem que ser trabalhado o reforço da borda para que possa ser instalado o material. Bem, aqui alguns equipamentos, né? Enfim, só para ilustrar aqui, então tem equipamentos manuais de aplicação manual e também elétricos aqui, né? Com esse
mais ou menos nesse estilo também, e mecânicos, equipamentos mecânicos. Aqui vale ressaltar, eu não coloquei isso nos equipamentos, os equipamentos de aplicação de fillers, tá? Mas é de extrema importância os equipamentos de aplicação de fillers. Tá? Então, eu tenho acompanhado algumas obras junto com a BASF, por exemplo, as poliureias, né? A proporção com o equipamento mantendo a proporção de mistura é determinante para vocês terem insucesso ou insucesso durante o momento da aplicação da poliureia. É bem assim mesmo. Tá? Então, uma pequena variação, equipamento não calibrado, com uma variação pequena na proporção da aplicação da poliureia, o material não tem cura, não consegue ter estabilidade na junta. E aí os equipamentos mecânicos que são mais controlados. Bom, definição dos fillers, né? Os fillers, de acordo com a ACI, né? Define os fillers como sendo um material semirrígido com dureza Shore aí na casa de 80, Shore, né? Bem, as características dele: baixa resistência à tração, dureza Shore em torno de 80 e D em torno de 50, baixa capacidade de expansão, né? Então expande em torno de 5 a 15%, é uma expansão bastante baixa, limita aí a movimentação. Por característica, esse material ele protege, né? Ele já tem como característica propriedades para poder proteger ali a borda da junta. Bem, se necessário, no caso, o reforço, né, pode ser feito um reforço da borda também, como ilustrado aqui nessa foto, né, pode ser feito o reforço antes da abertura do corte para a aplicação do material. Né. Esse normalmente se utiliza em juntas de construção com a aplicação de selantes, esse trabalho. Bem, quais são os princípios básicos, né, na aplicação aí de um filler? Então, selecionar o filler correto, né, com a ajuda aí do projetista, aplicar em toda a profundidade da junta de controle, então, no mínimo 50 milímetros das juntas de construção, aplicar em toda a junta de controle, no mínimo 50 milímetros nas juntas de construção. Tem que ficar nivelado e aplicar o mais tarde possível. Preparar a junta, né, então remover toda a sujeira, contaminantes, e a junta tem que estar seca, né? Então, pensando que nós vamos trabalhar com poliureia e materiais epóxi, esses materiais têm pouca tolerância à umidade. Por exemplo, a poliureia forma espuma, né? Ela espuma toda em contato com a água, e o material epóxi ele não seca, ele tem dificuldade de secagem nessa situação. Então, pode ser necessária a utilização de primers também para resistência à umidade nessas aplicações. Não é comum isso, e aí é um pouquinho mais difícil de controlar. Tá? Então, os tratamentos nas aplicações das juntas serradas, né? Ela tem que ser em toda a profundidade, né? De acordo com o cálculo de dimensionamento para o corte da junta serrada, de acordo com a espessura, né, da laje. E para juntas de controle, pelo menos 50 milímetros. Né? Tem que se formar aqui o fator de forma com uma profundidade mínima de 50 milímetros. Lembrando que, normalmente, essas juntas são bem finas, 4,8 milímetros, algo nesse sentido. Tá? Bom, outras necessidades. Né? Então, aí saindo um pouco desses materiais mais convencionais, existem necessidades, outras necessidades de juntas maiores, 5 centímetros, 10 centímetros de juntas especiais. Né? Então, por exemplo, um estacionamento com características específicas, né? Então, tolerância a cisalhamento lateral, enfim, sistemas com absorção de impacto, alta durabilidade. Né? Existem aí as juntas pré-formadas. Né? Então, as juntas, por exemplo, de EPDM. Né? Enfim, na empresa na BASF, a empresa que trabalha, eu tive a oportunidade de conhecer uma unidade da BASF, né, nos Estados Unidos, que é o Watson Baumer.
Acme, né, que trabalha com esses tipos de juntas especiais. E lá eu fui entender o que é um mundo totalmente à parte, desde juntas arquitetônicas, juntas para estacionamento, enfim, né, onde tem diversos perfis, né, de junta para cada necessidade. Então, perfis, por exemplo, para tráfego de pessoas, tráfego de veículos, para impacto, terremoto, enfim, existe uma série de perfis que pode ser utilizado, né, para essa finalidade. E depois eu participei no Brasil de alguns congressos, algumas discussões de junta. Nós não temos norma também nesse sentido no Brasil, né, temos algumas recomendações. Temos bastante deficiência, né, de pensar em junta, desse tipo de junta no Brasil. Né, existem empresas no Brasil, desde a década de 70, que trabalham com esse tipo de junta. Por exemplo, a Junta Gini, né, que é desse período, é uma parceira da BASF fora do Brasil, a Junta Gini. A BASF comprou a tecnologia para utilização em outros países, da Junta Gini. Mas o aprofundamento, a dificuldade, nós temos. Né? Só para vocês terem uma ideia, não sei se é do conhecimento de vocês, quantos tipos de juntas já foram utilizados na ponte Rio-Niterói? Vocês têm mais ou menos uma noção de quanto? Um chute? Oi? 7 a 10? Eu pensava isso também na época, uns 5. Já foram utilizados mais de 40 tipos de juntas na ponte Rio-Niterói. 40 tipos de junta. Isso dito pelo consultor, numa palestra. Porque a movimentação ela é muito brusca, a forma como foi pensado. Então, é corriqueiro substituir 500, 600 metros de junta na ponte Rio-Niterói. Ela movimenta muito. É uma movimentação muito brusca. E já foram testados vários tipos de junta como essa, juntas especiais, juntas de selamento, cartucho, os quais não tiveram nenhum tipo de sucesso. Né? Bom, aqui alguns tipos, né? Por exemplo, aqui, o interessante dessa junta, o conceito que eu vi desse tipo de junta, tá? É a utilização dela junto com o revestimento. Então, a preparação e instalação dessa junta, então é um sistema, então você tem a junta de EPDM, né, que termina aqui num berço, né, num rebaixo do concreto, depois em cima é utilizado um outro tipo de concreto, um concreto polimérico, né, de epóxi, de poliuretano, com um baixo módulo, onde tem uma ótima aderência, e por cima você vem e chega com a junta, com o revestimento, seja uretano, epóxi, até esse ponto aqui, né, até próximo da borda. Então o sistema fica todo revestido, né, inclusive com sistemas de impermeabilização também eu vi a utilização dessas juntas com frequência. Aí você tem os diversos tipos de junta, né? Aqui um exemplo de aplicação, com o pneu passando na parte de cima, você tem a estrutura, né? A estrutura desse tipo da junta é que vai definir se ele pode passar pneu ou não, ou só pessoas, enfim, na utilização. Bom, pessoal, foi rápido, né? Acho que a gente vai conseguir cumprir o tempo aí. Estou aberto a perguntas.